Estamos aí com mais um Café com Amaral e hoje eu tenho o prazer de conversar com D'Artagnan. D'Artagnan do quê? Garcia Araújo. Garcia Araújo, D'Artagnan Garcia Araújo. Todo mundo conhece por D'Artagnan. Prazer te ter aqui no programa. E eu sempre começo com uma pergunta para os nossos convidados desse programa diferenciado, que é para conversar, é uma conversa, a ideia era fazer num bar para tomar um café e por isso o nome do programa é Café com Amaral. A pergunta sempre a primeira é: quem é D'Artagnan? O D'Artagnan Garcia Araújo é um cidadão tapense. Eu nasci no dia 5 de setembro de 1959 na rua Otávio Job, na casa número 706. Então a minha mãe estava grávida e chegou no momento do parto. E naquele tempo eram as parteiras, né? As parteiras. A dona Kisla, que era a filha da dona Margarida, que estava passando o trabalho, ensinando a filha, que a dona Margarida já estava muito velha e tal. Então as duas que me parteiraram lá e eu nasci no sábado às 14h20. Nasceu em casa, Em casa, no sábado. num sábado. Tá. Então tu é tapense da Gema. Sim, sou tapense nato. E da Otávio Job, sempre por ali. Sim, Até tu tomar o rumo, né? da Otávio Job, nós viemos para o centro, morar no prédio aí, onde tem a agência do Bradesco. Nós moramos ali naquele prédio. Depois nós fomos a Porto Alegre, tivemos lá uns 3 meses, voltamos para Tapes, isso no início da década de 60, lá em 63, 64. Aí voltamos para Tapes, moramos no interior, lá no sítio, na fazenda do meu avô, e depois moramos na Avenida Assis Brasil, fomos para Popular, na Emílio Araújo, lá, o vereador Emílio Araújo, e de lá para Hermínio Soares. E da Hermínio Soares, aí o D'Artagnan já era um jovem dispensado do serviço militar. E foi estudando, trabalhando e tal, sempre trabalhando, e sempre ligado a Tapes, e vivendo em Tapes, convivendo com maravilha de pessoas que tem em Tapes, aí todos, né, que a gente se conhece, uns 4 quadrantes aí. E escola e tal, e conheci a Teca, namoramos bastante e nos casamos, 26 anos de casamento. Da infância. A infância é a melhor. D'Artagnan, o que tu fazia? O que tu gostava de brincar? Qual era a brincadeira? Não, a infância, em primeiro lugar também vou agradecer, né, o convite para nós seguir conversando. A infância é a melhor parte do ser humano, sem sombra de dúvida. Nós brincávamos muito, a televisão estava sendo inserida no país e tinha uns horários assim, que a televisão abriu o canal às 3 da tarde, às 4, funcionava 2 canais, 1, 2. Então aqueles filmes que passavam na televisão, nós reproduzia na nossa vida infantil lá nas Popular. Era o National Kid, era filme de Bang Bang, era a novela Irmãos Coragem. Irmãos Coragem. E nós brincava de cavalo e tal, e tinha muito cavalo, mas nós fazia cavalo de taquara, né? Cavalo de bambu. E ali tinha uma peculiaridade, que tinha o pai do Leandro Garcia, que tinha a linha de leite, e nós formalizávamos aquela linha de leite com os caminhões, pegávamos o vidrinho de remédio, enchia e distribuía pontualmente lá naquelas 2, 3 quadras na volta do cemitério lá. E levantava às 5 horas da manhã para ir recolher, puxar a linha do leite. Agora tu imagina, criança fazendo isso, 7, 9 anos, 10, 11. Hoje é o computador, hoje é o telefone. Tu acha que perdeu um pouco isso? Porque o que vocês faziam nessa época que tu está contando era fantástico, né? Não, tu fazia carro de lata de azeite, meu Deus. Exato. Eixo, roda de madeira, de eucalipto, para ficar maior, não, o cabo de para ter aquela mobilidade também. Isso, botava o arco de barril, fazia as molas, imitava o Cinca Chambord, que era o carro da época, né?
E não, o computador é o seguinte, né? Isso aí, no computador tu reproduz tudo isso, mas numa tela. É virtual, não é ali no físico? Não é o físico, não é tu machucar o dedo, não é tu brigar. Tem até uma... Cortar a lata para fazer a carroceria. Tem uma passagem nisso aí, de cortar a lata, que nós fizemos, tipo as Fórmula 1, aquelas baratas. As famosas baratinhas. Isso, nós reproduzimos uma daquelas. E o Banga tinha uma e eu peguei uma tinta do Banga para pintar minha barata, ele ficou bravo, me deu um tapa. Bom, me deu um tapão, tu roubou a minha tinta. Não roubou. Eu pintei, né? Estudou no ginásio das freiras? Chegou não, eu cheguei ali na reforma do ensino. E foi assim, quando o ginásio das freiras passou para o estado, teve 2 salas no Patrício. E os remanescentes da turma das freiras estavam na 3ª e 4ª série, né? Nós pegamos na reforma e cederam 2 salas lá no Patrício para o ginásio. E eu fiquei matriculado em 2 turmas, uma no ginásio e outra no Patrício, só que eu acompanhei a aula lá. E chamava o D'Artagnan na chamada e os guris tudo se olhavam, o Tonho, o Bolinha, o Rochinha, essa turma toda, o Pelica, o Iberê, mas quem é esse cara que nunca aparece na aula? Aí quando foi para a 7ª série eu vim pro ginásio. E os que rodaram da 3ª incorporaram na nossa turma, né? Aí era o Tonho, era o Tuio, o Mauro, o Barbosa, o Souza. Aí deu uma fusão. E ali no ginásio era muito bacana. E tinha a turma que vinha do interior, Cerro Grande, Sentinela, Pirapó, vinha 2 ônibus lotados. E tinha uma integração muito grande e uma disputa, né? Pô, os caras da cidade eram os mais dito malandro, mas não era malandro coisa nenhuma. Todo mundo era igual. Todo mundo era igual, não era que tu morava no Pirapó que tu... Não, nada disso. Só que a diferença estava nos recursos de infraestrutura, como a energia elétrica, as próprias mídias, que é o rádio, a televisão, tinha o cinema, né? Tá? O Cine Roma era um palco da região. Cine Roma. Se tu pegaste o Cine Roma, a banca do Alípio, tudo isso? O seu Alípio, tudo isso. Assim, ó. O seu Alípio, na banca do Alípio ali, ele instituiu em Tapes o picolé. Ele criou o picolé em Tapes. E quando a época de começar a vender o picolé, como é que tu sabia que o verão estava se aproximando? Tu tem ideia? Não. Tu tem ideia? Qual é a data máxima do país? 7 de setembro. Pois então, justamente 7 de setembro, nas paradas, o seu Alípio começava a vender picolé, porque estava toda a comunidade no centro. O Alípio é daquelas figuras que apareceu em Tapes, marcou sua história com algumas inovações. Inovações, assim. Até se um dia tu... Quero ter o prazer de... Já entrevistei o Alípio. Sim, eu sei, época da TV Lagoa, mas queria no meu programa aqui trazer isso, tá. O seu Alípio veio através de uma empresa circense, né? Sim. E conheceu a dona Guacira, ficou por aí, casou e oportunizou muitas atividades artísticas para o público de Tapes, no próprio Cine Roma. Um dia, se tu puder, tu convida o Paulo Vitor para vir no programa, porque o Paulo Vitor tem uma vasta bagagem desses eventos aí. Sendo que uma vez, eu não sei se tu te lembra do Nicão. Sim, Nicão. Numa das peças que o seu Alípio montou aí, não me lembro se foi o direito de nascer, a criança no berço era o Nicão. Agora tu imagina o turco dentro de um berço no palco do Cine Roma. As inovações do Alípio. Sim, claro. D'Artagnan veio dar esse nome um tanto diferenciado para a tua geração, para toda essa experiência. Não tinha outro nome semelhante ao teu, é muito comum. João, por exemplo, chegava na sala de aula, tinha 2, 3, João. Zé Luiz, tinha vários. Esses nomes Maria, todos têm, todos eles são muito profundos. Mas D'Artagnan, quem escolheu? Teu pai, tua mãe? Não, foi meu pai. E o motivo? O motivo do... Tem alguma coisa a ver com os 4 mosqueteiros? Tem. O D'Artagnan,
teve um ex-ator aqui em Tapes que tinha uma família, tinha 4 filhos homens e os nomes deles eram Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. E quando eu nasci, o meu pai, ele pegou eu não me lembro o nome do ex-ator agora. Ele tinha o livro e emprestou para o meu pai dele, D'Artagnan e os Três Mosquiteiros. E o meu pai me registrou com esse nome através da leitura do livro do Alexandre Dumas, em homenagem ao amigo, né? Aí nasceu outro meu irmão e a mãe disse, não, tu não vai botar o nome do outro já, dos Aramis ou Portos, mas por quê, Lenita? Não, porque a esposa do fulano é muito relaxada, os filhos dele são muito sujos, né? Agora tu vê, a minha mãe vinculou esse nome As práticas da família, né? Não é que seja sujo assim, meio, que nem dizia o Lori Garcia, meio mulambo. Meio mulambo. Teu pai e tua mãe, qual é a origem deles? Vem do campo? Sim, o meu pai nasceu no interior, na fazenda do Salgado, lá na Barra do Ribeiro, e a minha mãe no interior de Tapes, aqui por lá. Que era do interior. Isso, então, do Bonito, do Xiragrande. A origem nossa é essa. O meu avô paterno é lá da Santa Alta e o meu avô materno é do Bonito. Tudo oriundo lá do município de Camaquã. Teu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi vinculado à Sodima. Era uma empresa de Camaquã e era no tempo do governo Figueiredo, antes do Figueiredo, do meio salário mínimo para menor. Meio salário mínimo para menor, é verdade. A minha carteira foi assinada a primeira vez em 76, só 43 anos. 43 anos. E trabalhei muito ligado à agricultura e à pecuária, né? Porque o meu avô tinha propriedade e eu sempre gostei. Eu queria que chegasse as férias para ir para o campo, para andar a cavalo, para ajudar a fazer cerca, para arrancar a mandioca, para tirar leite, para buscar o milho, para buscar o gado, para tosar as ovelhas, que aquilo era aquela comida diferenciada. Com certeza. Aquela comida campeira. Tinha a tia Cela lá fora, que era cozinheira, e ela tinha 2 privilegiados, né? Que era o meu tio Lourenço, que já faleceu, e o Kiko, filho da tia Messi, que é o neto mais velho dos homens, que ela dizia assim, olha, hoje a torra é só pro Lourenço e pro Quito. Ela não dizia o Kiko. Tu sabe o que é torra? Não. É ovo com arroz. Ovo com arroz? É, aí é torra. Nós tomávamos café da manhã. E broa, e carne a porco, tudo isso faz parte da minha vida. Me diz uma coisa, D'Artagnan. Tu conhece uma das coisas, a tua memória é muito prodigiosa, a gente sempre conversa, nos conta assim a história das famílias de Tapes aqui. Foram fundamentais algumas famílias para a construção do que nós vivemos hoje em Tapes, dessa sociedade que nós temos hoje em Tapes, da cultura que nós temos em Tapes. Tu poderia citar algumas dessas famílias que foram importantes para nós, para a nossa história? Porque a gente fala um pouco às vezes disso, né? Sim, é porque nós temos um problema, Tapes tem um problema. Nós temos um problema de memória, né? Sim, temos um problema sério de memória. Nós temos que criar uma equipe aí para tentar resgatar isso aí. Todas essas famílias aí, ó, Alfonsinho, Pelegrino, Ave, Garcia, Moeiro, Araújo. Tanto é que os Araújo tem um livro com 800 páginas, onde está o meu nome. E Vieira, o Patrício, Rodrigues, todos, Silva, Santos, todos eles têm fundamental importância para Tapes. Os alemães, os Christian, o Stork, Pereira, o Willer, todos foram fundamentais na criação do município. Os Martins também, não podemos esquecer, né? Cardoso. Os Cardoso. Não, então a gente tem uma vastidão de sobrenomes aí que edificaram o Tapes e são fundamental. E que são famílias que foram para vários ramos e continuam hoje atuando no município em vários setores da sociedade. Com certeza, né? Os Costa e assim. Os Costas, Aqui tem os que vieram de fora, os Gutai, o Wolf, o Kessinger,
Maroco, Os Marocos. os Preve e assim, os Cibios, não podemos esquecer eles. Os Cabreira. Cabreira, Vieram, inclusive esses dias conversando com o Sérgio Maroco, o Maroco estava contando que os Cabreira vieram com o vô dele, vieram lá de Osório. Lá de cima de Osório, né? Do litoral. Muita gente veio para Roseira, né? Justamente para trabalhar no Capão ali. É que quando o vô do Maroco assumiu esse comando do plantio de arroz lá em Osório, e conheceu os Monteiro lá também. E os Monteiro daqui de Tapes aqui? É, os Monteiro daqui vieram de lá. E trouxe eles para trabalhar aqui, né? Sim. Porque eles já tinham conhecimento lá e aplicaram tudo aqui no Capão da Moça, essa vastidão de terra. Tu pegaste a época, D'Artagnan, aqui que o centro econômico do município e toda a atividade, todo pulsava, era aqui na beira da praia, aqui com esses engenhos, tu chegou a pegar essa época? Aqui, ó, tinha a Cooperativa Santo Antônio, posto de gasolina, os Trapiche, a Cooperativa Tapes Arroz, Mercantil Arroz, o Engenho São Miguel, que hoje aquilo foi destruído assim, que era para ser um museu de Tapes, né? Sim, lá na Pinvestre. Todo isso aí pulsava, muito, era muito forte. Pô, nós falamos aí agora aqui na área da agricultura do arroz, tu sabe onde é que ia a fila de caminhão para descarregar aqui na Mercantil? Passava lá no Gringo Car, lá. Lá no Gringo Car? Então vinha todo esse trecho aqui da... Tudo caminhão para passar na balança e descarregar. Vinha arroz de Dom Pedrito, de Pelota, de Santa Vitória, fora que vinha por água. Que ela vinha lá do lado de Mostarda. Também de Mostarda. Então o pulsar econômico era da 3, cidade 4 quadras aqui, né? Tanto é que o calçamento era logo até ali, né? Não tinha mais pro lado ali onde era o Hotel Tapense, o calçamento era até ali só. Muito dinheiro circulou. Muito. Teve uma pujança muito grande. E o Café Central nessa época era o centro mesmo? O café sempre foi o centro nervoso de Tapes, porque era ali que todo mundo se encontrava para esperar o banco abrir. Naquele tempo o banco fechava, né? Sim. Tinha intervalo de almoço. Aí enquanto o banco não abre, as pessoas se encontravam ali para conversar e tomar um cafezinho. Aí se encontrava que vinha de Sertão, que vinha lá de Arambaré, que vinha lá do Butiá, lá do Guará, e assim todos se conheciam. Aí ali fazia as carreiras, a realmente era forte, tá? Sim. As apostas eram todas ali? Ali se fazia as carreiras e as apostas lá na sede do Derby Clube de Tapes. As carreiras eram ali ajeitadas ali no café. Ali que era feito os enfrentamentos, os desafios. O cavalo do fulano, com a égua do ciclano, lá, do seu Isaldi, do Manuel Garcês, e assim sucessivamente, do Flávio, do Jorge Garcia, essa turma toda. Flávio Ministro. Nós tive o privilégio de estar contigo e com o Crisante, nós tivemos uma vez no Sala de Redação. Sim. E o Paulo Santana, na época, a primeira pergunta que ele nos fez era como é que estava a Tia Odete. Sim. Tu lembra alguma história da passagem do Paulo Santana? Porque é um personagem, um ícone aí da história do Rio Grande do Sul, que não extrapola só a questão do futebol, ele foi muito mais do que isso, mas ele foi aqui, ele foi inspetor aqui em Tapes, ele foi um cara e que gerou um monte de... Tem um monte de história do Paulo Santana. Sim, tu lembra alguma aí pra nós? Várias. Várias, vamos lá. E a mais polêmica aconteceu dentro da minha casa. Na tua casa? Na nossa casa. Para recordar, o Paulo Santana chegou em Tapes, ele te lembra, né, que ele disse aquele dia lá, ele perguntou pela Odete, mas sempre que ela estava viva, assim, tá. Quando ele chegou em Tapes, para surpresa dele, ele foi nomeado pelo coronel Pedro Américo Leal, que era chefe de polícia. Ele chegou na frente da delegacia, que está ali, o prédio não existe mais, estava o Jeep com pneu furado sem gasolina, ou sem bateria, te lembra que ele relatou isso? Sim. Isso é um fato pitoresco, né? E quando criaram a primeira mão única em Tapes, foi da quadra do café pro lado do Banco do Brasil. Sim. E nesse tempo o pai estava plantando arroz lá em Guaíba, lá no pesqueiro. E veio de caminhonete, como era costumeiro, dobrou à esquerda para chegar no prédio onde nós morávamos.
Aí o brigadiano atacou ele. Atacou ele e disse, o senhor está contramão, não sei o que. Não, o senhor me desculpa, não sabia que tinha mudado a via, eu estava lá na lavoura, vinha assim, tá, tudo bem. Tá, e meu pai saiu, e tomou uns tragos por aí, não sei aonde, e voltou e foi em contramão de novo. Aí o brigadiano atacou ele de novo e quis pegar ele pelo braço. E ele deu uma bofetada no brigadiano e o capacete do brigadiano voou lá. Aí deu um auê daqueles, polícia civil, brigada, e o pai tinha um revólver 38 Schmidt, cabo de madreperla, botão de ouro, que nem aquele dos filmes mexicanos lá. E o Paulo Santana, não, eu vou lá prender esse bode, esse vagabundo, disse assim, e subiu na escadaria do prédio. E quando ele foi querer passar pelo parapeito da escada, o pai deu aquele revólver na orelha dele, ele caiu. Aí foi uma confusão, prende, não prende, já era depois das 18 horas. E foi os amigos do pai lá pra casa, o falecido Jair, turma lá. E isso e aquilo, revólver em cima da mesa, eu tenho pavor de arma. Aquele revólver numa dessas dispara lá dentro de casa. E o mosaico, a lasca do mosaico, pã na perna da minha mãe. Morreu sangue e tal, chamaram o doutor Solon, foi lá, ponchou a mãe. Foi uma confusão muito grande. E outras. Aí depois no outro dia se resolveu aquela situação, o pai se apresentou para o doutor Virgílio, tá, cessou aqui. Aí ficaram inimigos. E ele Teu pai e o Paulo Santana. Assim, aí ele almoçava no restaurante da Dona Nina, que era embaixo. Que era embaixo. O pai tinha que ir para casa, ele chegava ali, tomava o aperitivo dele, ia, não sei. E eles jogavam carta, o Paulo Santana é jogador, meu pai também é. Tá, e passou esse tempo. Aí o Paulo Santana foi para São Jerônimo, e ele sempre dizia, né, que os melhores cabarés que ele conheceu foi o da Odete em Tapos, e ele não me lembro lá do São Jerônimo, o nome da mulher. Mas do Paulo Santana tem, que ele chegou aqui, tinha pessoal que estava lá na zona, lá embaixo, e não sei que deu uma confusão lá, não vou dizer o nome dele, e ele trouxe o cidadão preso e deu um pontapé na bunda desse cidadão. Ele, se tu falar no nome de Paulo Santana para ele, ele enlouquece contigo, então é melhor nós deixar assim. E outras passagens, Paulo Santana, com o Joy e o Marcos Eli, que veio para TAP. O Joy. É, o Joy, que era genro do Seu Brito, casado com a Nilce. É, eles formaram uma dupla de policial aí que deixou umas passagens pistorescas. E eles gostavam muito de jogar, então, como é que o policial vai estar jogando? Aí ele gostava de beber, de jogar, de estar na zona. No período forte da ditadura, pegou 2 policiais. Sim, aí eles iam lá pro seu Schneider, lá no balneário, tinha cancha de bocha, pife e galinhada e biberá. O Paulo Santana teve um romance muito forte, foi uma das grandes paixões da vida dele até o final da vida, que foi a irmã era a irmã do professor Genovo Stork. A Vera Stork, isso. Até ele fez um poema, né? Passo a passo, rumo ao passo. Rumo ao passo, é. Isso. Esse romance foi aqui na cidade conhecido. Sim, claro. Todo mundo. E Paulo Santana, a paixão dele, a professora Vera. Já que nós estamos falando em Paulo Santana, rádio pra ti, tu é um ouvinte de rádio, daqueles que gostam? Eu sou, porque foi o seguinte, quando o seu Brito tinha o Bazar Primavera, trouxe as 2 primeiras televisões para vender em Tapes e uma Eletrola, o meu pai comprou uma televisão e a Eletrola, e na televisão vinha um brinde, que era um rádio Mitsubishi desse tamanho, de couro, capa de couro, e me deu o rádio de presente. Eu sou apaixonado por rádio desde aquele tempo, desde 4, 5 anos de idade. E o rádio, tu sabe, né? Com toda essa nova inovação de tecnologia, o rádio não sumiu, muito antes, pelo contrário, ele se aprimorou. Tanto é que hoje o rádio online, tu tá em todo mundo, né? Todo mundo. Tu escuta, por exemplo, uma rádio gaúcha, uma rádio Guaíba, onde tu estiver lá em Singapura. Sim, claro, e
pela câmera e pelo web tu tá assistindo os personagens. Tu pode assistir o sala de redação, por exemplo. Claro, na tela, no rádio. Tela. Marcília, como é que surgiu essa amizade com Marcília? Renato Marcília era funcionário da Secretaria da Saúde do Estado. E eu levava os documentos lá para protocolar e cumprimentava ele. E ele sempre bem educado, o cara bem apresentar. Aí um dia ele ia chegando no serviço, eu digo, ô professor, ô Renato, me leva na sala de redação, como é que é teu nome? D'Artagnan Garcia Araújo. Então tá. Aí ele foi lá, e era patrocinado pelas borrachas de Pebor, naquele tempo. Aí quando menos esperando, fomos chamados. E tu teve o prazer de nos acompanhar, eu, tu e o presidente. E foi um belo programa. E por ironia do destino, o Renato Marcília foi convidado para a Globo, depois que ele foi árbitro da Copa de 94. E uma bela pessoa, um belo árbitro. Ele vem, o período de arbitragem dele no esporte, ele vem do basquete, né? A origem dele é do basquete. Ele é de Rio Grande, cidadão rio-grandino. A semana retrasada, estou na frente do Palácio Piratini, esperando o prefeito. Daqui a pouco, posto o carro do lado. Desceu aquele cidadão. Eu posso deixar estacionado aqui, né? Essa hora não tem mais azulzinho. Eu digo, ô Renato Marcílio, quem tu é? Só um pouquinho, fiz a volta. Boa noite, como é que tá? Eu sou o D'Artagnan. Pô, rapaz, quanto tempo! Assim é a vida. Me fala uma coisa, tu passou por várias eleições em Tapes, conhece os políticos de Tapes, alguns inclusive desde pequeno, e dá um fato pitoresco da política de Tapes, assim. Eu sou um oficialista, né? Porque nós recebemos, o governador Perac Barcelos, no final do seu governo, veio assinar o ato, o decreto de início das obras da RS 717. Agora imagina. Um fato pitoresco em Tapes ou fora de Tapes? Vamos começar por Tapes, depois pegamos por fora de Tapes. Olha, tem vários fatos pitorescos de política, assim. Que nem um prefeito recebeu a chama simbólica ali no palanque oficial e no seu discurso, quando foi agradecer o 14º Batalhão, disse, é o 14º Batalhão. 14º. Não, mas isso aí, entendeu? Sim, são fatos que marcam a história. Sim, mas no calor da recepção ele pode ter se confundido, mas é sem... Eleições muito disputadas em Tapes. Várias. Tapes, como em todo lugar, né, todos os municípios, as eleições são disputadíssimas, acirradíssimas, às vezes tem diferenças vastas e outras vezes não. Mas a rivalidade já foi bem maior aqui na cidade, né? Sim, ainda mais quando era polarizado, né, 2 partidos, no máximo 3. A mais polarizada de todas que eu assisti foi a eleição que o seu Wilson, no primeiro mandato, derrotou o Garcês numa sublegenda, né? Que anoiteceu perdendo a eleição, a apuração era aqui no clube, aqui em cima, e no outro dia reverteu. Garcês dormiu prefeito e acordou. Não, depois o seu Wilson foi dormir prefeito. No outro dia quem dormiu prefeito foi o seu Wilson, e aí oficial. E depois o Garcês e o Alaor. O Alaor, essa foi meia dúzia de votos. 22 votos. 22 votos, é uma coisa assim, foi uma eleição histórica. E tem vários fatos, que nem o Alaor disse assim, eu perdi a eleição pro Garcês na zona. Como assim na zona? Não, eu não vou a cabaré. Até hoje, recentemente, quando completou 30 anos, eu tive o privilégio do programa que eu tinha aqui na Lagoa TV, de Lagoa Debate, de trazer os dois, 30 anos depois, naquela semana. E o Alaor repetiu a mesma coisa. Eu perdi aquela eleição para ti, Garcês, por causa da zona. Sim, mas é coisa que acontece. Na época o Alaor era casado com a Vera, né? Isso.
Mas é um fato pontual, entendeu? Não que fosse, é que ele diz aquilo para justificar a derrota. Justificar a derrota. Porque eu não sei se teve contestação ou não teve contestação, Não teve. porque eles disseram que tinham anulado o voto, que não era para ser anulado, não sei o que, então, isso aí cabe à justiça. O Vilcinho também teve um momento que ele perdeu umas eleições e culpou o povo, né? Gerou toda uma polêmica na cidade, daquele jeito, aquela coisa do calor da emoção, né? Claro, mas como é que eu vou culpar o povo se o povo não quer? Sim, né? E tem, em relação ao seu Wilson, tem um fato pitoresco também numa reunião de prefeito em Brasília, estava num restaurante lá no Rajã. Aí não me lembro se era o Alceu Moreira, outro prefeito lá, chamou o garçom, me consegue um office boy aí, e o seu Wilson disse um pra mim também. Aí o Alceu, o outro prefeito disse, não, mas um dá pra nós dois, não, tu come o teu, eu como o meu. Coisas da política. Não, mas é assim. E de fora? Nós falamos um fato pitoresco da política local, mais de fora, que tu disse que tem um de fora. Não, esse aqui que eu falo. Esse caso aí. É um deles. O Vilcinho foi muito polêmico, tem muita história, mas é muito folclore também, né? Sim, não, porque é assim, ó, o folclore é único, né? Só muda os municípios. Os municípios, sim, né? Tu pega o prefeito lá do Barão, tu pega o prefeito lá de Catanduva, não sei da onde. Aquela história de que ele estava na Alemanha e telefonou para cá, é verdade? Não, isso aí eu não sei te dizer. Mas rola essa história, aí contam essa história que ele esqueceu do fuso horário e ligou para a prefeitura, não tinha ninguém trabalhando, e ele indignado. Isso. E aí a dona Joana, daquela paciência dela, né, toda aquela calma, Deus, olha o fuso horário, essa hora não tem ninguém na prefeitura de Tapos trabalhando, é de noite lá. Coisas da política também. Teve prefeito que disse que revogava a lei da gravidade, né? Pois é. Nós tivemos aí histórias. E tu tá há quanto tempo já trabalhando na prefeitura ali? Vou fazer 29 anos. 29 anos, passou vários governos, Eu comecei no primeiro mandato do governo Garcês, fui com o seu Neri, o seu Wilson, voltou Garcês, 2 mandatos do Quezada, 1 mandato e meio do Silvio Rafael. Como é que é trabalhar com pessoas diferentes, com partidos diferentes, para o funcionário ali? Não, tem que ser imparcial, tu não pode ter... Tu conseguiu isso? Não, é por isso que eu estou lá. Sim. Porque eu não tenho, não explano nada no sentido partidário, então... O motorista, que é a função que tu tem ali do prefeito, por exemplo, hoje, talvez ele tenha que ser o de maior confiança, porque é no carro, é na viagem, é que muitas coisas são conversadas e que tem que ficar ali dentro. Não. Às vezes é estratégias políticas que estão sendo montadas. Também, mas isso aí é... O profissional tem que ser profissional. Tem que ser, é que nem diz o guri ali, esse aí é o arquivo vivo da prefeitura, olha o arquivo vivo. Mas isso aí não tem, né? Nem com a esposa não se comenta isso aí. Isso aí é profissional. E não tem, não pode vazar nada. E agora aprende bastante, né? Muito. Conhece muito lugar, muita gente? Muitas pessoas, e muitas autoridades, né? Que nem eu carreguei o governador, o presidente da Câmara, o presidente do tribunal, e o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Federação de Natação, Coraci Nunes. Pô, a Maria Lenk, que é a primeira mulher a integrar uma delegação de Jogos Olímpicos lá em Los Angeles, em 1900 e poucos. Né? Muitas e muitas personagens e personalidades. Teu voto é só teu, ninguém sabe, nem a Teca. Não sabe. Nem a Teca. Nem a Teca. Tu sabe que eu acompanho política já há uns 30 anos aqui em Tapos e eu não conseguiria dizer assim, não, o D'Artagnan, a gente sempre sabe aquele ali, eu acho que votou no fulano, eu não consigo definir o teu voto. Não, tu não deixa transparecer em nenhum momento. E o meu voto é o seguinte, né, da maneira que eu levanto no dia da eleição é que eu voto.
Conforme tu levanta ali, tu não tem aquela pré-destinação, Não, vou botar aqui. não, porque nós vamos. É isso, aquilo, não. Debate. Eu ouço tudo, assisto, mas meu voto é conforme eu levanto. Vamos para os comerciais. Está na hora de nós fazer o nosso comercial e nosso Café com Amaral aqui tem o patrocínio do Café e Lancheria Maciel. No intervalo agora, vou comer um pastelzinho aqui, eu já dei uma experimentada aqui. Essa pastelzinho delícia. Gostoso do Maciel, imperdível. Lancheria Maciel, Café e Lancheria Maciel, o seu ponto de encontro é bem aqui em frente à rodoviária Barbadinha. E esse espaço pode ser seu também. Você aí que tem uma empresa, tem um produto, quer botar seu escritório em evidência, aproveite Café com Amaral e usufrua da nossa audiência aí para também divulgar a sua empresa, o seu negócio. Um minutinho, nós estamos de volta. Estamos de volta então para a nossa segunda parte do nosso programa. D'Artagnan, assim, na política, que nós falávamos antes de ir para os comerciais, tem esse mistério e tu consegue ter essa postura de as pessoas não saberem nem a teca, ninguém sabe em quem tu vota, mas tu é colorado ou gremista? Eu sou dos vermelhos. É dos vermelhos. Colorado. Só uma ressalva, não vamos esquecer das famílias dos Correia Almeida aí também. Que Os Correias Almeida. Seu Arno Correia foi uma figura não só na área da produção de arroz, como produtor, mas como político, né? Foi uma instituição. Ele teve muita coisa, muitas decisões passavam pela opinião do seu Arno. Isso aí antigamente era muito comum, né? Isso. Um grupo de pessoas na cidade tomarem as decisões entre eles, né? Isso, e consultar o grande líder. Que era o que estava na prefeitura. Que muitas vezes não entrava se não tivesse o aval dessas lideranças. Isso, com certeza não. Que eram representantes das famílias. A política hoje mudou muito em Tapas, D'Artagnan? Não, a política... Ela ainda é desse formato, hoje os partidos, hoje as lideranças já são mais diluídas. Não, as lideranças se diluíram, né? E a política se tornou muito... como é que eu vou te dizer, no país, assim, é muito sórdida, então... Era mais idealista, era mais apaixonado, né, a coisa, né? Hoje, a política hoje virou... Não existe moeda mais forte que o voto, né, no mundo, sim. Não existe isso aí. Não existe dólar, ien, não sei o que, libra esterlina. O voto é a moeda mais forte do mundo. Então, a política se tornou venal e não ideal. Por isso que está essa ladainha toda, essa lambança. Antigamente era difícil de tu imaginar a pessoa que era de um partido trocar de partido. Não. Aqui em Tapes, quem era da UDN, quem era depois da Arena, quem era do MDB, era MDB, era Arena, era UDN, não, era PTB e não trocava. PL e pronto, deu. Não tinha. E o que o pai dizia lá, a família fazia, né? Vamos votar no fulano, todo mundo votava. E as campanhas também, elas eram diferentes, né? Tinha palanque, tinha comício nos bairros, no interior. No interior, Tapes era maior, tu tinha que fazer campanha no Pirapó, tu tinha que fazer campanha no interior. No Cerro Grande, lá no São José, lá em Caraburu. No São José. São José é lá na ponta de Cerro Grande, né? Quase na divisa lá com onde vem a família da minha avó lá, cortadores de fumo. Os Souzas lá de Cerro Grande. Também outras famílias que somaram muito a Tapes, o Souza. Souza é a família da minha avó que veio de Cerro Grande, plantava fumo. O seu Adão Cardoso, aquele pessoal ali que eu acho que tu conheceu, né? Que
Tinha o bar ali na Mauá, ali, quase Claro. 10 de maio. Jogo de cartas. Sim. E jogo de bocha. Quando eu vim morar em Tapes ali, que é tio da minha mãe, né? O tio Adão ainda era vivo e ali bem na frente da Preta, essas figuras, Tiodete, a Preta, Dom Cardoso, então marcaram na história de Tapes também, né? Tapes tem isso também, né? Com certeza. Não havia uma discriminação, havia um respeito pela Dona Odete, tinha um respeito pela Preta, tinha um respeito pelas essas pessoas. Sim, né? e são personagens que marcaram, tá? Que marcaram Ficaram marcados, tá? E tinha, naquele tempo, o posto de saúde, né? As mulheres que trabalhavam nas boates tinham que fazer exame de saúde periodicamente, de 30 em 30 dias. Tinha carteira. Existia toda uma. Fazia parte claro. da estrutura social de Tapes, né? Isso. Então tu é colorado. Me conta, vamos conversar sobre aquele sequestro, que não foi um sequestro, que foi um sumiço, mas aquele episódio. Isso faz o quê? 1 ano e meio, 2 anos? Já fez 2 anos. Já fez 2 anos. E até hoje eu sofro por isso. Tu sofre por isso. O que aconteceu? No final de uma manhã, numa tarde, o nosso colega jornalista Voltaire entrou lá na redação lá da Lagoa TV. Eu estava trabalhando na Lagoa TV na época. Olha, o D'Artagnan está sumido, ele não sabe se foi sequestrado, o que foi lá em Porto Alegre. E aquilo foi pro ar. E aquilo começou a ganhar uma repercussão na cidade e todo mundo preocupado. Cadê o D'Artagnan? Onde é que está o D'Artagnan? E todo mundo. Talvez até que era que estava menos preocupada. Não estava preocupado. O que houve aquele dia? E o que tu estava fazendo? Não, nós fomos numa audiência no Hospital Presidente Vargas. O prefeito, a Neila, diretor do hospital. E não me lembro que tinha outra pessoa, quem é. E quando eu estacionei o carro para eles descer, é bem na parede que tem todos os equipamentos de radiologia do hospital. E ali bloqueou meu telefone e eu não vi. E tô lá, estaciono aqui, estaciono lá e ninguém me chama. O prefeito, uns 40 minutos. E aí eu dava uma volta na quadra, nada do prefeito. Daqui a um pouco, sumiu o D'Artagnan. O prefeito ligou para o Sandro, que estava em Porto Alegre. Sandro, vem aqui, me busca e me leva na FAMURS, tá? Foi, e eu fiquei lá. E nada, nem Neila, nem prefeito, nada. Lá por 1 e pouca da tarde eu olho o telefone, fui tentar fazer uma ligação, nada. Não chama, nem recebe. Aí eu liguei e desliguei o telefone. Aí consegui falar com o prefeito. Bah, rapaz, onde é que tu te meteu? Eu digo, meu prefeito, meu telefone estava bom. Eu estava estacionado aqui perto da escola do Rosário, do colégio do Rosário. Liga pra Teca que tá todo mundo apavorado que tu sumiu, cara. Nesse momento nem a Teca estava apavorada ainda, né? Mas aí os outros tanto botar pilha. Aí o Voltaire botou na rede social, aí daqui a pouco já deu na RBS, lá na Gaúcha. Sim, o Douglas ganhou uma dimensão estadual, né, cara? Caiu na Rádio Gaúcha. Tava no Facebook. Tava no Facebook, o mundo todo sabia. Cadê o D'Artagnan? A gente até uma hashtag. Aí de vez em quando tem uma reunião, aí o cara lá chega, ó, vê se hoje tu não soube, né? Até hoje tu tem sofrido? Não sofro. Eu cheguei no restaurante esse dia aí, não desapareceu mais. Então tá explicado. Não, foi o que aconteceu, meu telefone bloqueou e não teve nada além disso. Sim, é impressionante. Porque nós já temos uma marca aí, né? Aí a coisa foi assim para um rumo que... Hoje tu tem cuidado do telefone. Não, cuide, eu não sou manso de telefone. Tanto é que eu não tenho, só pego para ligar e desligar. E aquele telefone ali é um inferno, aquela marca. Sim. É muito complicado, então... Tu já... Tapes para ti, qual é o significado de Tapes? Tu gosta de viver em Tapes, tu gosta de Tapes, tu viveu a vida toda aqui, se tivesse que optar de novo, tu optaria por Tapes? Não, é assim, Tapes é a minha cidade, eu não pretendo ser de Tapes, eu gosto de Tapes, tento fazer da melhor maneira possível para representar Tapes fora das nossas divisas, no estado, no país e no exterior. Tapes é Tapes, né? É inigualável. Nós podemos ter um monte de defeito, mas aqui tu tem hospitalidade, tu tem conhecimento, tu tem o apoio das pessoas e
a gente está sempre tentando amparar um ao outro. Tu busca suporte, tu consegue de uma forma ou de outra. Só que nós temos que resgatar a nossa história. Fazer um livro aí para deixar marcado, tá? Tu sabe que nesse período aí que a gente está, hoje tu é o 10º programa que a gente está fazendo aqui dentro. Esse programa sairia com o seguinte nome: Histórias, Personagens e Memórias de Taps. Ficou com Café com Amaral o nome, mas ele conta histórias, memórias e personagens de Taps. Sim, já que nós estamos aqui nesse espaço, tem uma aqui, ó. Quando veio passar o filme Coração de Luto do Teixeirinho. Tu sabe onde é que foi a fila do cinema? Lá onde era o Munari. Tá, o cinema era aqui onde era o café central, ali na parte superior. Isso. A fila veio até lá. Agora tu imagina, o cinema tinha mais de 1000 cadeiras. Mais de 1000 cadeiras. E tinha o mezanino, né? Era 900 cadeiras lá embaixo, mais de 200 lá em cima. Foi dos operadores das máquinas de cinema, que eram alemãs e tal, tem 2 vivos aí, também que é um papo legal com eles. É o Claudinho ali, da beira da praia, o Cláudio Barbosa. O Cláudio Barbosa. E o Leonardo. Eram operadores das máquinas. E o Noezinho era que vendia os ingressos e cuidava do baleiro ali. O Noé é outro personagem da cidade que eu tenho que trazer. Ele é todo arredio para dar entrevista. Eu tenho que trazer ele é muito... Porque é Clube Aliança, é juvenil, é Câmara de Vereadores. Ele tem uma história fantástica. Né? Grêmio Estudantil. Bom, ele foi vice-presidente da Uni, né? Da Uni. O Sérgio Marocco também. Sérgio Marocco também é outro que tem história. Falar em juvenil, tem uma passagem assim do juvenil, várias, né? Mas essas, não sei se já falaram aqui ou não. O juvenil vai jogar uma semifinal em Santa Vitória do Palmar. E se prepara todo mundo. Aqui tinha veio um pai uma vez para Taps e ficou uma banca aqui e era o Alfredo. Aí ficou o Alfredo do parque, ele tirou o alvo do lado da rodoviária. Aí o povo descia ali, se divertia, dava tiro em carteira de cigarro, de caixa de fósforo, não sei o quê. E o Alfredo jogava a bola, e era reserva do Pitão. E o treinador do juvenil era o seu Luiz Alencastre, o famoso Luiz Gambá. E o juvenil se foi para Santa Vitória. Lá, chegando, um dia de viagem naquele tempo, não tinha asfalto, aí chegando lá, eles arrumaram tudo, as roupas, chuteira e tal, e o Pitão, ô Luiz, esqueci dos cadastros da minha chuteira. Deixa que eu resolvo. Alfredo, fala, seu Luiz, trouxe a tua chuteira? Trouxe, então tira o cadastro, dá pro Pitão botar na dele. O Alfredo jurou que ia sair jogando. Histórias do juvenil. Histórias do juvenil. Outra vez foi clássico, Guarani juvenil. Guarani de Camacuã juvenil era o clássico da região. Clássico regional. Era um Grenal nosso aqui. Era o nosso Grenal. E o meio quilo era o centroavante, o tio Chico era o... Manuel Fortes, o centroavante com aquele tamanho com aquele todo. tamanho, era ele. Deveria ser bom de bola. O Chola era o roupeiro, não? Te lembra do Chola? Sim. O Chola era o roupeiro, o tio Chico massagista, eu não me lembro se o treinador era o Luiz ou o Haroldo, não me lembro, um desses aí. Ou o próprio Reni, o seu Nazário, o Nazário era da gurizada. E o juvenil, o Guarani 1-0. Vai, daqui um pouco meio quilo empata, 1-1. Rapaz, a casa mata lá muito baixo de concreto. E o meio quilo vira o jogo, 2-1. E o Chola foi vibrar, aquele baita negrão, deu um pulo, grudou a cabeça em cima do concreto e cortou. E os caras diziam, tio Chico, o Chola se machucou, e o tio Chico massageava o joelho do Chola e não olhava. E aquele sangue correndo. O Chola tá machucado e o tio Chico vai massagem no joelho, olhando o jogo, não olhava pro Chola. Se o jogo 2-1 quer dizer virada, sai perdendo 2-1 de virada. Que não vai perder tempo. Muitas histórias do juvenil. Taps é isso aí.
Acampamento da Arte Gaúcha. Esse é um ponto E os SAPs, tu conheceu essa formação? eu conheci essa formação, tive o privilégio de, na véspera do STAP sair vencedor da Califórnia, porque eu sempre interagi com os mais velhos para aprender. E ali na esquina do café, onde tem aquela vitrine ali, estavam essas pessoas. O seu Orides, pai do Roberto Xavier, seu Antoninho Simes, Gaston César e o delegado Falseta. E eu, guri, porque eu ouvia muito o seu Gaston, aprendi muito com ele. E ele olhava para mim, vá por onde for, mas com esse teu sobrenome que tu tem, mas tu é turco, não admitia que eu... Hoje eu tô careca, né? Mas naquele tempo eu tinha uma cabeleira. E ele dizia, tu é turco, tu é árabe. Aí diz o seu Gaston assim, hoje nós temos grande chance com o grupo STAP de sair vencedor da Califórnia. Isso faz tempo. Oh, década de 70. Isso, início da década de 70, 73 parece. Aí os TAPs venceram a Califórnia e foi uma inovação na música regional. E através dos TAPs vencendo a Califórnia, eles foram se apresentar no grande festival de folclore de Cosquín, na Argentina. E os TAPs trouxeram a ideia do acampamento da Arte Gaúcha. E foi um marco cultural para TAPs. Foi um marco cultural para TAPs e nós não podemos deixar de insistir nisso aí. O Zé Cláudio, tu conheceu o Zé Cláudio menino, o Zé Cláudio começou a cantar jovem ainda. O Zé Cláudio dos TAPs e depois o Zé Cláudio que era o Zé Cláudio, né? O Zé Cláudio é um personagem de TAPs também. Fortíssimo, de um grande destaque, levou... Aliás, TAPs foi para o mapa do mundo através da arte, não foi através do esporte, como na natação. E quem levou TAPs para fora primeiro foi a arte, para depois o esporte. E aí entra o papel dos TAPs. Zé Cláudio, os TAPs, o Paulo Martins, eles estiveram na Europa, na América do Sul e Central. Então, sim, esses dois. E esses personagens aí da que arte. Vai aí o Valdir Garcia, isso todo. Mas o Zé Cláudio tinha uma característica diferente. Não, o Zé Cláudio é assim, o Zé Cláudio... A boemia, essa coisa toda do Zé. O Zé Cláudio, ele tinha o dom, né? Ele tinha o dom. E tanto é que eles moravam ali perto da ponte, o pai dele tinha ali a carpintaria, o seu Milton, e o Zé Cláudio brincando e trabalhando ali, e o seu Tolentino tinha dado uma gaita pro Calu, mas o Calu, coitado, não aprendeu a tocar. Sim. E o Zé Cláudio chegava ali e pedia para a mãe do Calu, como é o nome dela? Da dona Isa, da gaita do Calu, sentava na calçada e tocava. Sem ninguém ter ensinado. Nem ninguém ter ensinado. Ele sentava, entregava. Até hoje. Ia brincar. Montava nos cavalos ali, eles faziam o neneco, essa turma aí, pegavam os cavalos ali, o Zé Cláudio montava para ginetear. Um dia quebrou uma perna. E trabalhou nas fazendas ali. E o Pedro Guará, que foi uma música vencedora, o épico vencedor da Califórnia, esse personagem existiu. Existiu, Pedro Sim, Guará? porque ele vinha da Serra lá e trabalhava na fazenda do seu João Ferreira um tempo e depois sumia. Quando eu disse Pedro Guará voltou para a Serra, essa pessoa. Essas memórias precisam ser resgatadas, essas histórias, né? Porque pouca gente sabe, acha que é um personagem de uma música que surgiu da cabeça. Não, ele foi real, o Pedro Guará existiu. Pedro Guará existiu. Que nem tu falasse no Valdir Garcia, poucas pessoas sabem que a Mercedes Sosa teve em TAPs. Almoçou na casa do Valdir Garcia. A Mercedes Sosa teve em TAPs Isso, o Martim da Vila teve. Martim da Vila, eu me lembro que teve ali no restaurante, né? E tinha, TAPs tinha um centro, CEART, Centro de Artes Tapense. Aí vieram muitas pessoas famosas da arte. Até teve um fato com o Martim da Vila. Martim da Vila. Sim. Um gerente da Caixa Federal aqui, soube que ele estava aí, gostava muito de samba, né? Disse assim, vai lá e oferece 400 conto para esse negão vir cantar aqui. Aí o cara foi lá e falou com ele, ele olhou pro cara e bateu com as mãos nas pernas assim, daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Ele tava tomando caipirinha, né? Sim, vou lá tocar, não tem dinheiro que me tire. Não. Né?
A Mercedes Sosa é uma novidade para mim, eu não sabia. Não, mas do Martim da Vila eu sabia que teve aqui. Essas grandes típicas, as orquestras daquele tempo, aí é antes de 60, né? Não tinha a BR-116, o movimento tudo na estadual, em Tapes. Aí as típicas paravam aqui para chegar no hotel dos viajantes ou no comercial, aí faziam um show aqui em Tapes. Aproveitava a parada aqui para ir para Pelotas. Pela liderança do seu Arno, né, que gostava muito de tango, então esses artistas faziam um show em Tapes. Falar nisso, eu tenho uma... Seguida aí eu vou trazer aqui uma figura também, o Gibi. Mas esse tipo de artistas de Tapes nós não estão morrendo. O Gabriel, que era um cantor de seresta, ainda temos aí algumas pessoas que ainda vivenciaram essa época, que estão aí artistas, mas nós já tivemos uma pujança aí também muito grande nessa questão aí da artística, né? Com certeza, mas voltando ao Zé Cláudio. O Zé Cláudio, em todos os palcos que ele subiu, ele saiu premiado em festivais. Todas as vezes que ele subiu no palco. Até hoje é considerado o maior intérprete da música gaúcha. Sim. Muito bem, então estamos se encaminhando para o final do programa, mas eu não vou terminar o programa sem tu me contar essa história do homem, quando o homem chega na lua. Como é que foi aqui em Tapes essa repercussão? Não, tem um fato. Esse... Não, a repercussão é assim, eu admito, mas não acredito, entendeu? Eu não sei porquê, que eu tenho esse balanço aí. Mas em Tapes, muitas pessoas acreditaram, muitas não. E o Jorginho do Banrisul ali, do Jair, foi cortar o cabelo lá no seu Zequinha, na barbearia do Zequinha, lá perto do Prado, lá no Brasil, por ali. Ô seu Zeca, isso após o homem ter ido na Lua, no dia 21, o senhor viu que o homem teve na Lua ontem? Aí o seu Zequinha olhou pro Jorge e disse assim, bem que eu vi um movimento estranho lá ontem. Essas são as histórias de Tapes. E nós não falamos do Prado, mas o Prado, e nós já estamos terminando o programa, o Prado teve muitas histórias também. Muitas e muitas. Mais rapidinho então. A penca do Sesc Centenário, que tinha 4 cavalos, um era do Butch, o outro era do Butch e do Justino, chamavam cavalos. O Butch é casado com a dona Odete. Com a dona Odete. Chamava os cavalos. Baterista, músico, tudo isso. Carroceiro também. Aí o cavalo dos Barrinha, o cavalo do João Maroco e do Flávio, ministro, o cavalo do Jorge Garcia e o outro. Era um do João Maroco e o outro do Flávio, eram 4. E dizem que a dona Chica, a mãe do Flávio, era matuqueira. Aí andou pelo trilho lá, se abaixou, fez umas cruzes, não sei o quê. Foram os cavalos lá pro partidor, deram a partida, no meio da carreira o cavalo dos Barrinha perdeu o freio. Saiu assim, que nem uma pessoa tira o freio da cabeça do cavalo, aquilo caiu. Aí o outro, em vez de correr, foi lá para ajudar o outro, segurar o cavalo. Aí deu uma confusão, perde, ganha, paga, não paga, repete a carreira. No outro dia se repete o mesmo fato, no mesmo lugar o cavalo perdeu o freio de novo. Quem ganhou? Não, até hoje, ninguém ganhou. Interditaram a carreira, a penca do Sesc Centenário. Como eu disse, nós vamos ficar aqui até amanhã contando histórias de Tapes. Queria te agradecer, foi muito bom. E contamos um pedacinho da história de Tapes e essa é a lógica do programa. Tem que trazer mais personagens aí para seguir nessa história. Tem tantas histórias bonitas lá no Passo Fundo. Passo Fundo. No Caramuru, na Cibilislândia. Ali na própria Sentinela, ali na antiga Vila Vasconcelos. Nós temos muitas histórias de Tapes e essa é a ideia do programa. Trazer pessoas que viveram Tapes e que têm suas histórias nas suas memórias. Muito bem, esse foi o Café com o Amaral desta semana, recebendo D'Artagnan Araújo, uma figura conhecida de todos aí, que nos contou um pouquinho dessa história aí, né, D'Artagnan? Então, semana que vem, eu queria agradecer então ao D'Artagnan Garcia Araújo e dizer que na próxima semana nós voltamos com um novo convidado, sempre focando nas histórias de Tapes. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Tapes está aí com uma vastidão de histórias que tudo tem que precisamos repercutir e registrar isso aí.